Olá, muito boa noite, tudo bem? Meu nome é Israel de Oliveira, eu não sou fluente em espanhol nem inglês, por isso eu estou narrando o vídeo em português. Posteriormente eu adiciono uma legenda para vocês poderem me compreender melhor. Eu vou aqui demonstrar as funcionalidades do GenModel, que é o novo copiloto de importação de modelos para o Enterprise Architect. Nós temos o Stable Diffusion dentro da IA generativa para geração de imagens. Nós temos o Perplexity para pesquisa na internet, raciocínio e procedimentos. Nós temos o Sintesia para criar avatares, ChatGPT, Bing, Gemini para bate-papo. Nós temos o Gmodel para a criação de modelos, o ML dentro do Enterprise Architect como seu copiloto de modelagem. Ele foi desenvolvido para o Enterprise Architect versão 15, 16 e 17 e versões 32 e 64 bits. Aqui eu estou utilizando a versão 17 do Enterprise Architect. Como todo plugin, ele fica na aba Specialize, são onde ficam os plugins do Enterprise Architect, é, onde tem a possibilidade de você executar scripts para extração de informações do banco de dados, os padrões de mercado, e aqui ao canto nós temos o GenModel, onde nós temos duas funcionalidades principais. Uma coisa que será importante falar já de começo é que ele não realiza importação de projetos, ele realiza importação de modelos. Rapidamente, vocês vendo as potencialidades dessa ferramenta, essa pergunta vai surgir. Você vai falar, poxa, ele não consegue fazer a importação de todos os modelos do projeto. Então, se eu tenho ali é, um caso de uso, um classe componente não consegue fazer a importação de todos? Não, você vai ter que trabalhar modelo a modelo. Hoje, quem sabe no futuro a gente faça uma implementação para que ele faça a identificação e importação multiplexada aí de vários modelos é, de uma vez só. Dentro dessas duas funcionalidades, eu vou iniciar aqui com a importação abstrata, que é a mais simples de entender. Uma vez que vocês entendem ela, fica mais fácil de entender o processamento da importação gráfica. Eu tenho aqui um exemplo de texto da estrutura de um caso universitário, um caso acadêmico, de uma biblioteca que realiza empréstimo dos livros. Eu copio o texto ali e eu colo aqui. Atualmente não há importação de PDF, Doc, XML ou qualquer coisa assim. Você copia ali e cola aqui. E uma vez que você faz isso, você seleciona o tipo de diagrama que você quer. Dado ao detalhamento bastante sucinto, ou ausência do detalhamento nessa descrição de empréstimos de livro, eu vou solicitar aqui um diagrama de caso de uso, que é as informações que serão possíveis de extrair. Serão os processos e o que vai ser feito, e é isso, nada mais que isso. Nada é falado aqui de estrutura de componentes, ou campos, ou atributos que possa ser gerado aí qualquer outro diagrama. Pronto, diagrama importado. Então eu tenho aqui o docente, quem é o outro? O aluno. As flechinhas se cruzam, vão cadastrar-se no sistema, vão emprestar livros, vão emitir carteirinhas, vão se cadastrar no sistema, emprestar livros e emitir carteirinhas. A administração da biblioteca ficará responsável por importar o acervo, cadastrar o acervo de livros e definir os prazos de devolução. Esse é um exemplo bastante simples. Vou pegar um exemplo um pouco mais complexo. Este outro exemplo também é retirado da internet de um documento aí universitário sobre um sistema de plantas ornamentais. É um documento assim que nunca foi posto em prática de fato, é, mas tem ali bastante funcionalidades, ou a descrição das funcionalidades é um pouco meio como é no dia a dia, que muitas vezes a descrição dos requisitos acaba sendo um pouco falha, ficam alguns gaps no meio. Pois bem, vem aqui, novamente colo, seleciono o tipo de diagrama que eu quero. Eu vou solicitar aqui novamente um diagrama de casos de uso. Diagramas de casos de uso foi uma das primeiras necessidades que eu tive. Então, foi a primeira a que eu implementei e posteriormente veio a ser criado o plugin.
Diagrama importado, novamente aqui as funcionalidades, os processos atrelados ao caso de uso do cliente. O cliente vai exibir catálogo do produto, filtrar, validar cadastro. O sistema de pagamento vai realizar o processamento do pagamento, o cliente vai gerenciar o carrinho de compras, e quando finalizar a compra, processo de pagamento, login, suporte, por aí vai, de certo de ter alguma coisa de administração, um sistema de notificação externo para rastreamento de pedidos, talvez um correio ou um DHL, alguma empresa do gênero, fornecedor, gestão de inventário, administrador, gestão de inventário e outras funcionalidades. Vou ficar lendo o caso de uso que não é essa o intuito aqui. Lembrando, ele é um copiloto. É necessária revisão, é necessário um ajuste visual se necessário, é necessário é, clonar o diagrama muitas vezes para separar alguns atores aqui, outros atores ali. É um trabalho ainda que não está 100% automatizado. Até porque a diagramação ela é uma técnica, mas ela também é uma arte de apresentação da informação, a forma como ela vai ser entregue. E isso muitas vezes cabe um pouco a cultura empresarial, a cultura de quem está desenvolvendo o modelo, a intenção daquele modelo, a forma de trabalho da companhia, ou da fábrica de software, ou da fábrica de engenharia, a escritório de arquitetos, como chama em algum lugar. Pois bem, então ele é um copiloto realmente, ele não vai realizar todo o trabalho, porque necessita, até poderia, não teria por que não, mas é algo assim que talvez um grande cliente algum dia venha a solicitar, e creio que dentro das limitações atuais da nossa IA generativa, é até aqui que nós chegamos no momento. Quem sabe no futuro, quando nós tivermos microchips de IA generativa, tudo isso fica um pouco mais fácil. Agora eu vou fazer aqui a importação de um diagrama de classe. Diagrama de classe. Agora, vou copiar a imagem aqui, mas vou ter atenção em explicar para vocês uma coisa. Uma coisa importante que eu gostaria de falar sobre a importação abstrata. Que texto você pode colocar aqui? Você pode colocar HLD, High Level Design, onde você descreve em alto nível o sistema. Você consegue fazer a definição, colocar as definições de user stories de usuários, os requisitos gerais, quando são levantados, geralmente quando são projetos grandes, o primeiro passo ali é definir os requisitos gerais do sistema, muito antes até das histórias, para que não se perca, você pode colocar os requisitos, você pode colocar as especificações técnicas, abre o documento do Word, tal como eu abri aqui, copia ali a TS inteira, pode colar aqui até o limite de 30 mil palavras aproximadamente, embora a gente tenha um suporte maior com segurança e uma boa qualidade, 30 mil palavras, cola aqui, e ele vai conseguir identificar ali os processos, vai identificar os atores, vai identificar componentes, campos, atributos e fazer a extração para a modelagem do Enterprise Architect. Você também pode ter ali transcrições de reuniões, hoje em dia ferramentas modernas de bate-papo como o Teams, o Zoom, você permite que você grave as reuniões, transcreva o áudio falado e realize um resumo até da reunião. Essa ata ela pode ser colocada aqui. Então, ao fim de uma reunião, você pode vir aqui e falar, vamos reexemplificar aqui. Você pode vir aqui e falar, essa aqui foi minha reunião aqui, onde eu conversei com o usuário. Dessa reunião aqui, por favor, me gere o diagrama dos componentes. É que o diagrama de componentes isso, diagrama de componentes da, desse bate-papo. Como é que vai ficar aproximadamente a estrutura do que eu vou precisar para montar minha aplicação? Ele vai te dar a ideia rapidamente, questão de segundos, você vai ter uma visão que hoje ChatGPT não consegue te dar.
Hoje você pega um texto desse aí, coloca num Bing, no Gemini e fala, ai, mostre para mim aqui como vai ser a arquitetura do sistema. Ele começa a contar uma história gigante, você vai ter que ficar perdendo tempo lendo e você não vai ter uma visualização tão útil quanto você tem aqui. Aqui você bate o olho rapidamente, você sabe o que está envolvido, quais são os impactos, quais camadas você vai atuar. Pois bem, vamos voltar agora para a importação gráfica. Na importação gráfica, deixa eu copiar a imagenzinha novamente. Tem janela, não, essa janela de texto também. Na importação gráfica, eu posso aqui dar um clique e selecionar o arquivo que eu desejo importar, ou eu posso, tal como eu fiz agora, copiar, colar e falar, indicar aqui, ó, esse aqui é um diagrama de classe. Se é um diagrama de classe, importa para mim o diagrama de classe. Ele realizou a importação, DVD VCR ligado a title, rental transaction customer, rental transaction customer. Não sei, ele repetiu o conector, né, infelizmente por uma pequena falha. É necessariamente um pequeno ajuste, uma revisão. Não, não, novamente ele é um copiloto. Ele não vai realizar o desenho perfeitamente para você. Uma outra questão é que os desenhos no Enterprise Architect eles têm limitações dependendo do modelo que você está atuando. A própria biblioteca do EA tem limitações da forma como você consegue estruturar. Então, eu poderia ter tentado é, colocar o desenho na mesma ordem em que eles aparecem no desenho original, mas isso não é possível, justamente porque o EA não permite que você posicione exatamente cada caixa em cada local de uma maneira é, é, perfeita. Bom, além do diagrama de classes, eu tenho aqui um diagrama simples de componente, o outro de componente foi muito mais elaborado, um pouco mais bonito até. Eu tenho aqui um módulo de detecção de estilos ligado ao Moodle ou ligado à Apache que está ligado ao MySQL. Vamos ver como é que fica. Diagrama de componentes. Apache ligado ao MySQL ao Moodle, ligado à detecção de estilos de aprendizado, ligado ao navegador. Ok. Pego o diagrama de sequência, solicito a importação gráfica, colo aqui, mando processamento, a importação já foi realizada. Então eu tenho aqui um estudante que faz login, validação, database, login com sucesso, uma determinada seta, que é essa class list released, não foi importada. Não sei se é devido a essa imagem ter tá um pouco quebrada, as flechas, talvez a IA não tenha reconhecido opticamente esse head only como parte e acabou não criando a linha de conexão. Então teria aqui mais uma linha de mensagem entre o validate e o login. Ele não importou. Como eu disse, ele é um copiloto, né? Ele necessita de uma revisão fina. É importante. Agora, um diagrama de atividades. Perdoe-me se eu não mostro entusiasmo, é que hoje eu estou com um pouco de dor de cabeça. O dia foi um pouco exaustivo e longo nas atividades da empresa. Pois bem, ele fez a importação do diagrama, todas as atividades até o end. É, consta agora
Não sei se tem mais alguma coisa. Ainda tem mais um diagrama de atividade. Mais um modelo diferente. Atividades. Jogador. Ah, sim. Uma coisa importante que a se notar é que os diagramas de atividade eles trabalham na horizontal, não na vertical. Eu até tive ao longo da minha experiência de vida, eu jamais fiz diagramas na vertical, sempre na horizontal. Por isso eu optei, foi uma opção minha de design, colocá-los na horizontal. É possível implementá-los na vertical se necessário? Sim, é possível. Só não fiz porque eu não. Muito raramente isso daqui, mas me lembra um diagrama de fluxo de dados do que um diagrama de atividade. O diagrama de fluxo de dados que vem de cima para baixo, alguns modelos Archimate também de cima para baixo. O diagrama de atividade eu vejo da esquerda para a direita fluindo em camadas de profundidade. Uma outra coisa útil desta ferramenta é a seguinte: muitas vezes uma determinada empresa ou um determinado fornecedor envia documentações que são que elas precisam de interpretação relativamente rápida, como são os negócios hoje em dia. Então, sim, resolvi. Eu tenho um exemplo de internet que eu gostaria de pegar, aleatório também, simplesmente porque ele foi feito em uma ferramenta muito arcaica, me pareceu até algo semelhante ao Paint, e vou fazer a importação desse também. Diagrama de sequência. Ok, devidamente padronizado agora dentro do Enterprise Architect. Consultar, solicitar, consultar, exibir. Consultar, 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 exibir. É, Bom, já vamos para o que eu estava falando, que é o seguinte. Muitas vezes recebemos aí documentações, então imaginemos que nós precisamos aí fazer a integração com Stripe. Stripe, vocês sabem, é uma API mundialmente conhecida de processamento de pagamentos. Então, você integra seu e-commerce e você realiza então a integração do pagamento com o seu site sem se preocupar com a camada de pagamentos. Só que é necessário entender toda a documentação e eu pessoalmente nunca utilizei o Stripe, mas eu sei que toda a documentação é uma documentação que exige atenção, exige processamento, exige muita inferência. De que forma meu chefe me manda isso daqui, me fala que tem uma reunião daqui uma hora que eu vamos ter que apresentar aí uma estimativa para o desenvolvimento disso, para a integração, ou me pede para mim uma rápida compreensão, porque eu sei que vou ser inquirido acerca desse API numa reunião. Eu venho, copio as documentações até aquele limite que eu vos lhe falei aí de 32 mil caracteres e vou jogar na minha importação abstrata, qual o texto e vou começar com um caso de uso para ver qual é o envolvimento, no que nós estamos nos enfiando quando vamos trabalhar com a API Stripe. Então aqui claramente eu já vejo que as etapas que o desenvolvedor terá que enfrentar para conseguir fazer a implementação básica aí, que tem a questão da autenticação, as retentativas de solicitação, gerenciar as conexões, selecionar as bibliotecas do cliente. É verdade, quando você vai usar o Stripe no app, vai usar na web, é um aplicativo web progressivo, enfim, expandir responses e gerenciar erros. Parece que não tem informação suficiente aqui, vamos expandir um pouco mais. Se você faz essas perguntas para o ChatGPT vai te contar uma longa história. E você vai ter que ficar lendo aquela história. E muitas vezes aquela história é algo que ele não necessariamente conhece. Se por outro lado você vem até a documentação ou recebe um PDF do fornecedor, copia, cola, você tem aqui uma informação baseada um pouco mais na realidade.
ou solicitar continuar e solicitar um novo caso de uso agora para aquelas outras tantas funcionalidades. A IA generativa, além de estar outras atividades do desenvolvedor, vamos começar por aqui. Aqui já envolve a parte um pouco mais da usabilidade. Pegar a intenção de pagamento, buscar evento individual, atualizar cliente, lista de cargas e cargas, capturar cargas e criar cargas. Isso aqui são para cargas de pagamento, quando você tem pagamentos recorrentes. Sistema interno, quando existem as disputas ou não. E finalmente o cliente que se autocria, tal como o Mercado Livre, você cria uma conta no Stripe para então realizar o pagamento. E algumas outras caixinhas aqui que estão aparecendo sem relação, como gerenciar metadados, paginação e tal. Isso já dá-nos uma visão um pouco mais próxima do que é ou do que teremos que fazer sem necessitar ler páginas e páginas. Isso daí é uma coisa que a gente conseguiu resolver em 2 minutos. Uma outra API bastante complicada de entendimento é a API do WhatsApp. Não sei se vocês conhecem. É uma API que pode ver que não são todas as empresas que se atrevem a adentrar na API do WhatsApp. Primeiro que ela tem mudanças é, é, constantes, ela trabalha em padrões não muito práticos, apesar de seguros, e para um sistema simples de mensagens e recebimento, ela é bastante complexa. Novamente, a gente pode entrar aqui e falar, poxa, no que eu estou envolvido quando eu estou trabalhando com uma API de WhatsApp. E ele vai nos mostrar. Seu servidor vai ter que receber conexões webhooks. Quando você está trabalhando com WhatsApp Business, as mensagens elas ficam são recebidas assincronamente, porque é linguagem Node geralmente, e você também questões de pagamentos e alguns tipos de mensagens e votações, você recebe as via webhooks. Então você tem adicionar produtos no WhatsApp, você vai adicionar números comerciais, você vai anexar sua conta empresarial, criar conta, você vai ter que criar o app da empresa, registrar-se como desenvolvedor, configurar os webhooks no seu servidor, você vai ter que associar número. Então, rapidamente aqui, em questão de segundos, a gente consegue compreender de uma maneira um pouco mais plena requisitos que de outra forma nós teríamos que nós mesmos desenhar em nossas cabeças, para então depois transmitir para o Enterprise Architect. Então ele consegue fazer isso daí de uma maneira muito mais sucinta. Uma vez que eu leio aqui, vejo o desenho, eu já consigo me situar, consigo até ler com mais propriedade do documento, buscando detalhes ou tentando saber mais informações sobre uma ou outra funcionalidade. Meus amigos, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Não poderia deixar de mostrar a minha About Box, que fala sobre o nosso desenvolvimento. Foram cerca de 4 meses de dedicação em cima dessa aplicação, não foi nada fácil. Eu sou especialista em inteligência artificial já há muito tempo, um apaixonado pela área, com o advento dos modelos de linguagem ampla, LLM, como ChatGPT 2, 3, 3.5, 4, Llama 1, 2, 3, 3.2, 3.1, os métodos de treinamento eu conheço, gosto, sou apaixonado pela área, trabalho no meu tempo livre sempre tentando aproximar as funcionalidades, desejos e necessidades detectados por mim ao longo dos anos na companhia com a qual eu trabalho. Desculpe, tem uma macrozinha rodando aqui. Então,
Espero que agrade a vocês, espero que venhamos a fazer negócios juntos em breve. Um grande abraço, até mais ver.